Vamos lá para Brasília, terra do ar seco também, né? Uhum. Brasília que está movimentada, a gente tem duas coisas importantes por lá. A gente está na expectativa agora para a votação das novas regras fiscais. Ontem passou a aprovação da urgência, né, para esse texto tramitar a partir da semana que vem. E tem também o depoimento do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, né, Márcio Rocha? Boa tarde para Oi, você. Márcio, boa tarde. Alguma antecipação para esse depoimento aí? O que é que as fontes já revelaram, se é que revelaram, hein? Oi, pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A última informação que a gente tem, né, é a expectativa que aconteça nesse depoimento de Mauro Cid, que é o tenente-coronel do Exército, que era o ex-ajudante, era o ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, que inclusive a novidade, né, mais, vamos dizer assim, o assunto mais novo é que ele acabou de passar na minha frente aqui, na frente da sede da Polícia Federal, que fica no centro de Brasília. Ele chegou para um depoimento que está marcado para as 2h30 da tarde. E aí, como a gente lembra, ele está preso há cerca de 2 semanas, a expectativa mesmo é que ele assuma toda a responsabilidade em relação ao que está sendo investigado nesse inquérito, né, que apura uma possível falsificação de cartões de vacina. A gente sabe que ele vai ter que explicar, por exemplo, por que um dos computadores usados por ele, né, lá no Palácio do Planalto e também em outros lugares do governo, por que esse computador acessou os dados de vacinação do ex-presidente justamente nos dias 22 e 27 de dezembro, que são, né, os dias seguintes em que as informações falsas foram colocadas no cartão de vacinação de Bolsonaro. Lembrando que ele foi detido, ele foi preso sob a suspeita de adulterar os dados sobre cartões de vacina, tanto de Bolsonaro e também de assessores próximos, e esses cartões atestavam a vacinação, a imunização contra a Covid-19. Cid também vai ter que esclarecer a suposta adulteração dessas mesmas informações de vacinas, né, mais de membros da família dele. Como eu disse, né, os aliados de Bolsonaro que a gente conversou antes de vir para cá, todos eles afirmavam que a expectativa é que Mauro Cid assuma toda a responsabilidade dessas possíveis irregularidades. E esse vai fazer esse depoimento, ele vai prestar depoimento no mesmo inquérito que Bolsonaro prestou, né, na última terça-feira. Bolsonaro também veio aqui para a sede da Polícia Federal para prestar um depoimento que durou cerca de 3 horas, em que afirmou que não sabia do esquema de vacinação e que se Mauro Cid tiver feito qualquer crime, né, cometido qualquer crime, foi por decisão própria. Lembrando que Bolsonaro, nesse depoimento, voltou a dizer que nunca determinou, nem soube de nenhuma irregularidade na conta dele do aplicativo Conect SUS, que é o aplicativo do governo que emite esse certificado de vacinação, e na ocasião disse também que não teria qualquer razão para fazer esse tipo de medida, já que não se vacinou contra a doença. Ele tinha dúvidas em relação à vacina mas também admitiu que Mauro Cid é quem gerenciava o perfil dele nessa ferramenta. Lembrando mais uma vez que poucos dias antes de deixar o Palácio do Planalto, Bolsonaro e a família saíram do Brasil rumo aos Estados Unidos, e a Polícia Federal acredita que essas informações falsas tenham sido inseridas nos cartões de vacina das pessoas que saíram daqui do Brasil e foram para os Estados Unidos, justamente para facilitar a entrada deles no país. Então a gente segue acompanhando, como eu disse, Mauro Cid chegou, não tem 1 minuto, não tem 2 minutos que ele chegou aqui na sede da Polícia Federal no centro de Brasília para prestar esse depoimento, e agora a gente vai esperar, né, esse depoimento ser realizado. Vamos ver se alguém da defesa de Mauro Cid fala depois, ou se a gente vai ter que procurar nossas fontes aí da Polícia Federal justamente para ter mais informações sobre esse depoimento. Ô, Márcio, para o Cid não muda praticamente nada, né? Porque já há provas de que ele participou do esquema aí, ou pelo menos a Polícia Federal tem um material robusto que leva os policiais a acreditarem nisso, né? O que muda para o Mauro Cid? Ele dizer que o presidente sabia, que o ex-presidente sabia ou não? Absolutamente nada. Então, por isso que há uma chance de ele dizer que agiu à revelia mesmo, agiu sem o conhecimento do próprio ex-presidente. Não vai mudar muita coisa para ele em relação à pena, essas coisas. Correto, Márcio? É por aí, Joel, mas assim, a gente tem uma expectativa, principalmente porque a gente viu aqui durante as movimentações nessas 2 últimas semanas que Mauro Cid trocou o advogado de defesa por um especializado, vamos dizer assim, em fazer delações premiadas. Mas isso pode não ter nada a ver, mas é um indicativo, né, de que ele pode, digamos assim, falar mais do que as pessoas estão esperando. Mas a gente lembra que Mauro Cid, segundo os aliados de Bolsonaro que a gente conversou aqui antes de vir para cá, ele é muito fiel ao ex-presidente. Então, se tiver alguma coisa, ele não vai assumir, não vai falar que o presidente cometeu ou sabia de alguma coisa, enfim, nada disso. Ele vai simplesmente assumir porque não quer justamente incriminar ou comprometer o ex-presidente Bolsonaro em alguma coisa em relação a esse inquérito.
mas, como a gente está falando, né, tem que esperar um pouquinho, porque ele vai falar em juízo aqui para os investigadores, justamente para saber o que muda, né, em relação à posição de Mauro Cid nesse inquérito. E pelo perfil militar dele, eu acho difícil ele entrar numa delação premiada, essas coisas todas, a gente sabe muito bem como é que é o perfil militar, né? É um perfil mais resguardado, mais reservado, e isso não é aceito de forma alguma dentro da corporação, dentro da carreira militar. Né? Valeu, Márcio, muito obrigado. Um abraço para você. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Até logo.